Oi, 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 pessoal! O nosso vidrinho mágico de 1000 histórias trouxe para o quintal, neste dia especial, 2 incríveis convidados. É verdade, é verdade. Temos a honra e o prazer de receber aqui eles, o grande João Acaiabe. Uau! E o maravilhoso Décio G. Oi, ele! Contando histórias da África. Hoje, no dia 20 de novembro, eu tenho o prazer de estar aqui para comemorar aniversário de Zumbi, o rei dos palmares. Por isso eu vou contar uma história africana. Eu tenho muito orgulho de estar aqui e fico muito feliz também de estar aqui. A gente agradece. Nossa, eu tô quase desmaiando de felicidade! Tô babando, tá? A África é um continente, mas essa história é de um país chamado África do Sul. Ela é adaptada por Rogério Andrade Barbosa. É uma lenda. Os irmãos Zulus. O sol e a chuva não pertencem a ninguém. Deve ser distribuído por todos. É um provérbio Zulu. Era uma vez 3 irmãos, o Punga, o Indula e o Malandela. O Punga e o Indula eram mais velhos. Eles eram fortes, bonitos. E quando eles adquiriram a maioridade, eles saíram pelo mundo em busca de aventuras. O mais novinho, o Malandela, não seguiu porque a natureza havia lhe dado outros dons. Ele gostava das coisas mais simples da vida. Mas olha, já fazia muito tempo, mas muito tempo mesmo, que os irmãos não voltavam. E ele disse ao pai, faz muitas luas que os nossos irmãos não voltam. Pediu ao pai que o deixasse ir atrás dos irmãos. O pai, depois de consultar o Nyanga, Nyanga é uma espécie de adivinho, é o intermediário entre os terrestres e os espíritos. E a partir disso, o pai deu autorização para o Malandela que saísse em busca dos irmãos. Ele foi devagarinho, bem devagarinho, foi refazendo as pistas dos seus irmãos e dificilmente foi chegando e encontrou com os irmãos. Ai, que bom, nossa, eu tava muito nervosa! Calma, tá no meio da história. E quando ele encontrou os irmãos, eles olharam para ele e falaram assim, mas o que é que você está fazendo aqui? Falou assim, 3 cabeças pensam melhor que 2. Ai, 3 cabeças. Vamos viajar juntos. E aí saíram, seguiram viagem. Caminharam, até chegar em um lugar que tinha um formigueiro grande. Eles sentaram para descansar. Mas os irmãos viram aquele formigueiro, levantaram-se e chutaram. E ficaram se divertindo, vendo as formigas correr para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, tentando salvar os seus ovos. Calma, tá no meio da história, espera. Mas, quando as formigas corriam, o Malandela percebeu e falou assim, não façam isso, a vida delas é tão importante quanto a nossa. Os irmãos se acalmaram. As formigas ouviram o que eu disse Malandela. Em seguida, eles resolveram seguir viagem. E caminharam novamente, Décio. Foram caminhando, até chegar em um outro lugar. Esse lugar tinha um grande lago. E nesse lago tinha uma porção de patos que estavam nadando. E os 2 irmãos, os mais velhos, foram rastejando, até chegar perto dos patos. Eles queriam pegar um deles para fazer assado. Mas o Malandela interferiu de novo. Pegou uma pedra e jogou na água e disse, fujam! Os patos bateram asas e voaram
eram tantos patos, mas tantos patos, que eles cobriram o sol como se fosse uma nuvem. Mas os patos ouviram o que o Malandela disse. Eles resolveram seguir viagem e foram seguindo, até que chegaram em um lugar que tinha uma árvore enorme. Nessa árvore, abelhas entravam e saíam do tronco. E eles ficaram observando. Os dois irmãos começaram a procurar lenha para fazer uma fogueira, para espantar as abelhas, para colher o mel. E eles gritavam, mel, 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 estavam cheios de fome. Mas o Malandela, mais uma vez, diz assim, o mel pertence a elas. As abelhas também ouviram o que disse o Malandela. Quando eles seguiram novamente o caminho, pararam em um lugar muito estranho. Esse lugar estava totalmente cinzento. Os animais, as crianças, as árvores, as plantas, tudo estava transformado em pedra. Tudo petrificado. Só tinha um velhinho, um único ser humano, o velhinho que estava sentado em um tamborete com pele de animal, e o velhinho olhava para o infinito. O olhar do velhinho era profundo. O Malandela aproximou-se dele e se abaixou e cumprimentou. Salbona, babá! Ele teve que se abaixar porque na África, lá entre os Zulus, é falta de respeito a sua sombra cair sobre a outra pessoa mais velha. Ele agachou-se perto do velhinho. E o velhinho contou para ele que um bruxo terrível tinha transformado a aldeia em pedra. Mas que, se alguém de bom coração conseguisse realizar 3 tarefas, tudo voltaria ao normal. O Punga e o Indula se animaram todos. Porém, o Punga foi o primeiro. Ele saiu e a primeira tarefa era encontrar, na volta da floresta, miçangas, sabe? Sementinhas do tamanho bem pequenininho e estava espalhado pelo capim. Só que esse capim estava cheio de um espinho estranho chamado Nukuzama. Esse espinho machucava muito as pessoas. E o Punga se arrastou, procurando as pedrinhas que elas pertenciam aos colares das 3 princesas. E não encontrou quase nada. E no final do dia, ele conseguiu só pelo menos umas meia dúzia, de pedrinhas. Não conseguiu. Imediatamente, houve um estrondo. E ele imediatamente transformou-se em uma estátua de pedra. Vixe! Lindo! Mais uma estátua de pedra. Chegou a vez do Indula. O Indula, que era o irmão do meio, tentou também, não conseguiu quase nada e teve a mesma sorte do irmão. Também virou uma estátua de pedra. Quando chegou a vez do Malandela, o Malandela percebeu e pensou, falou, puxa vida, se os meus irmãos não conseguiram nada, como é que eu, que sou mais novo, vou conseguir? Ele ficou pensando, quando de repente ele ouviu um ruído assim. Nossa! Mas era bem pequenininho, sabe? Isso, Minori. Ele ouviu e eram as formigas que estavam se aproximando dele.
As formigas foram se aproximando, e aí a rainha das formigas disse assim: humano, você nos ajudou. Agora é a nossa vez de te ajudar. Ela deu ordem para aquele batalhão de formigas. Elas se espalharam ali no meio daquele capim e foram procurando. E imediatamente trouxeram todas as pedrinhas. Eram as 300. Aquela pilha reluzente de pedrinhas. Malandela ficou feliz. Levou para o velhinho. O velhinho deu a segunda tarefa. Tinha que encontrar uma maçaneta, um trinco que abria a porta do quarto das 3 princesas. Mas sabe onde estava? Naquele lago onde eles passaram. O Malandela não sabia nem nadar, mas caminhou até lá. E estava pensando como é que ele ia fazer. Se os irmãos não conseguiram, como ele ia conseguir? De repente, ele ouviu um barulho de asas que batiam. Era o rei dos patos. E ele disse: você nos ajudou. Agora é a nossa vez de te ajudar. Os patos mergulharam no lago e trouxeram no bico a maçaneta da porta. Malandela levou, deu ao velho, que deu a terceira e a mais difícil tarefa. Vixe! A terceira tarefa era entrar no quarto das 3 princesas que estavam petrificadas e descobrir qual delas era a mais nova. Mas eram todas parecidas. Vixe! As 3, iguaizinhas, eram trigêmeas. Elas eram iguais, pareciam margaridas do campo. Ah, tão linda! E elas tinham a roupa de couro, pulseiras, colares, mas iguaizinhas. Malandela, quando entrou, aquele cheiro abafado da cabana, ele caminhou e se encostou para pensar como resolver. Ah, tinha uma dica. Uma tinha tomado uma calda açucarada, outra tinha comido açúcar e a mais nova tinha lambido mel. Mas o Malandela ficou pensando, olhava e não sabia qual delas era a mais nova. Mas de repente ele ouviu um ruído bem pequenininho, um zumidinho. Ele olhou assim para o seu ombro e quando percebeu, era a rainha das abelhas que estava encolhida ali, em cima do seu ombro. E a rainha disse para ele: humano, você nos ajudou. Agora é a nossa vez de te ajudar. A rainha das abelhas voou e passou pela boca de uma, pela boca de outra e pela boca da outra. Ela voltou, parou novamente no ombro do Malandela e disse: não é essa e nem essa, porque o sabor adocicado desapareceu da sua boca com o tempo. Mas essa é a mais nova. O mel ainda ficou nos seus lábios. E de repente veio uma música linda. Houve uma grande explosão e tudo foi voltando ao normal. As meninas, os animais, as plantas, os pássaros, tudo ficando verde e ganhando vida. Mais tarde, o rei daquele lugar, daquele cal, veio, agradeceu Malandela pelo seu feito e prometeu que ele se casaria com a sua filha mais nova,
que ele seria o seu herdeiro. Os outros dois irmãos também se casaram com as outras duas irmãs. E todos foram felizes para sempre. Uou, que maravilha de história! Obrigado, Joacaiabe. Obrigado, Décio! Obrigado eu.